Olá, hoje, segunda-feira, 20 de abril, a gente vai mergulhar no assunto que é a base de tudo, a autoridade das Escrituras. Sabe, muita gente lê a Bíblia, mas a pergunta que fica é: será que a gente está lendo do jeito certo? Um jeito que realmente transforma a vida? É isso que vamos descobrir juntos. Para guiar nossa conversa, vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, vamos ver como as pessoas costumam ler as Escrituras e qual é o verdadeiro propósito delas. Depois, a gente entra no jeito certo de estudar a Bíblia como um todo, sabe? E também vamos falar sobre um perigo, o orgulho da nossa própria razão. Para fechar, vamos ver qual é a chave para tudo isso: ter uma atitude humilde. Então vamos lá, começando pelo nosso primeiro ponto, as abordagens comuns às Escrituras. Aqui, a gente vai olhar bem de perto a diferença entre o jeito que muitas vezes lemos e o jeito que a palavra, na verdade, nos convida a ser lida. Pois é, e isso já nos leva a uma pergunta fundamental, uma que cada um de nós deveria se fazer. Estamos realmente lendo a Bíblia da forma certa? Porque, olha, a resposta para isso muda tudo. Será que buscamos ouvir a voz de Deus de verdade ou estamos só querendo um eco para as nossas próprias opiniões? Olha que interessante esse contraste aqui. De um lado, a abordagem mais comum. A gente pega o texto e tenta torcer, sabe, para ele caber nas nossas ideias, naquilo que a gente já quer. Do outro lado, tem a abordagem correta. A gente se abre, deixa o texto falar por si mesmo e, mais importante, deixa ele nos moldar. A diferença é gigante, né? É entre querer manipular a palavra ou ser guiado por ela. E essa ideia de manipular o texto me lembra de uma coisa que é, nossa, muito comum. Sabe aquele método de fechar os olhos, abrir a Bíblia em qualquer página e apontar o dedo para um versículo esperando uma resposta mágica? Pois é, Deus não quer falar com a gente assim, de forma aleatória. A comunicação dele é intencional, tem propósito. Isso nos leva perfeitamente para o nosso segundo ponto. Afinal, qual é o propósito da palavra? Por que as Escrituras nos foram dadas? Qual é a função delas na nossa vida? E o melhor é que a própria Bíblia responde isso. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo deixa tudo bem claro. Ele explica que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Vamos ouvir direto da fonte o que dizem os versículos 15 a 17. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Percebeu a profundidade disso? A gente pode resumir o que acabamos de ler nesses pontos aqui. A Escritura serve para ensinar a verdade, mostrar onde estamos errando, corrigir as nossas falhas, nos educar para uma vida justa e, no final de tudo, nos equipar para fazer o bem. É muito mais do que um livro de histórias, né? É um manual prático para a vida. Bom, se esse é o propósito da palavra, a próxima pergunta é óbvia. Como é que a gente estuda ela do jeito certo? É o que vamos ver agora, nesse terceiro ponto, o método correto para, de fato, ouvir a voz de Deus. Muita gente acha que ter fé é apagar o cérebro, mas não é nada disso. Olha só o que Jesus disse em Mateus, capítulo 22, versículo 37. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ele incluiu o entendimento. Isso quer dizer que a nossa razão não é inimiga da fé. Pelo contrário, Deus quer usar a nossa mente, iluminar as nossas ideias com a sabedoria dele. É uma fé inteligente. Ok, então, na prática, como a gente estuda do jeito certo? Aqui estão 3 passos fundamentais. Primeiro, estudar a Bíblia como um todo, não só catar as partes que a gente gosta ou que são mais fáceis. Segundo, usar métodos de interpretação que sejam sólidos, responsáveis, sabe? Entender o contexto. E terceiro, e talvez o mais difícil, confiar. Confiar que Deus vai nos mostrar o que precisamos saber na hora certa. Mas claro, existe um perigo nesse caminho. E é sobre isso que fala a nossa quarta sessão, o perigo da razão orgulhosa. É aquele momento em que a nossa própria inteligência, o nosso eu sei tudo, se torna a maior barreira entre nós e a voz de Deus. Então, o que acontece com a nossa razão quando ela tenta caminhar sozinha, sem a direção de Deus? Bem, ela é sujeita ao erro, à ilusão e principalmente ao orgulho. Em outras palavras, ela não é infalível, jamais. Então, confiar só nela para assuntos espirituais é uma aposta muito arriscada. E onde é que esse problema todo começa?
Geralmente, a gente tropeça quando se aproxima da Bíblia com uma atitude crítica arrogante, como se estivéssemos ali para julgar o texto, sabe? E não para sermos ensinados por ele. É aquela postura de quem acha que já sabe tudo e não tem mais nada para aprender. E o resultado disso? É perigosíssimo. Quando usamos o nosso entendimento limitado para ser o juiz da palavra de Deus, corremos um risco enorme de nos colocarmos no lugar dele, decidindo o que é verdade e o que não é, com base na nossa própria cabeça. E tudo isso nos leva finalmente à nossa quinta e última sessão, que é a solução para esse dilema. A chave. Uma atitude humilde. Se o orgulho é o problema, a humildade é a resposta. A verdadeira transformação não começa na cabeça, começa na postura do coração. No fim das contas, a questão é bem simples. Quando a gente deixa de lado o nosso relacionamento com Deus, quando nos sentimos autossuficientes, passamos a depender só do nosso próprio entendimento. E como já vimos, ele é limitado, ele é falho. A humildade é o que nos reconecta com a verdadeira fonte de sabedoria. E para a gente terminar essa nossa conversa de hoje, fica esta pergunta para reflexão. Quando abrimos as Escrituras, qual é a nossa real intenção? É só para encontrar confirmação para o que já pensamos? Ou estamos genuinamente abertos a sermos desafiados, corrigidos e finalmente transformados? Porque a resposta a essa pergunta, essa resposta muda tudo.